projetos estratégicos de recrutamento no iFood e foi uma das pessoas responsáveis pelo lançamento do programa de estágio. Sara, quer dar um oi aqui para a galera, complementar a sua apresentação? Oiê, pessoal, tudo bem? Super honra de estar aqui com vocês, dividir esse palco online com o Matheus e com o Vicky, e animada pelas nossas trocas, e contem muito comigo para trocar sobre GenAI, Recruiting Operations, sempre à disposição. Obrigada, Mari. Boa. Imagina, e curiosidade, gente, trabalhamos juntos no programa de estágio da Móvel e do iFood há alguns anos, então os caminhos acabam se cruzando. E a gente tem aqui também com a gente o Vic é Head de Learning Development na CIT, já ocupou também cadeira Innovation Manager, liderando produtos, projetos e vários temas que estão ajudando aí a escalar a performance das pessoas dentro da CIT. É um papel super estratégico, né? Acho que diferente do que a gente está acostumado a ver numa estrutura tradicional de RH. E o Vic também esteve e está à frente do NextGen IA, que é um dos programas pioneiros do tipo, né? Quando a gente foi mapear ali alguns cases, já com alguns anos de estrada. Vic, dá um oi aqui para a galera também saberem um pouco mais sobre você. Oi, gente, boa tarde. Bom, enorme prazer aí de estar com o Matheus, com a Sara, sou super fã. E tô muito animado para a gente trocar, tô muito animado para escutar o que o Matheus aprendeu no SXSW, escutar a Sara também. E animado em trocar e aprender aqui com vocês também. Boa, muito bem, gente. E se vocês quiserem também se apresentar aqui no chat, mandem qual empresa que vocês trabalham, se vocês estão atuando com programas de estágio, de jovens talentos. Acho que é legal para a gente conhecer um pouco a audiência. Vamos só passar um pouco, então, o que que a gente pensou, né, para o nosso webinar. A gente tem uma hora, no caso agora, 42 minutos, e eu quero que a gente aproveite da melhor maneira possível. Então, a gente vai começar com um panorama rápido de como a inteligência artificial está impactando e ainda vai impactar o cenário de contratações de jovens talentos. Eu acabei de voltar do SXSW, que é o maior evento de inovação do mundo, e esse tema sim, foi muito, muito, muito abordado. E eu vou dividir alguns dados com vocês por aqui. Não vai dar para passar tudo, mas já fica o spoiler: teremos um webinar em abril só para falar desse tema. No final eu dou mais detalhes. O foco do webinar vai ser de fato mergulhar em cases, né? Então eu vou gastar um pouquinho de tempo no começo e a gente depois mergulha aqui nos cases práticos e reais, tanto do iFood quanto da CIT. Se der tempo, a gente vai rodar uma pesquisa de benchmark em tempo real para depois a gente analisar e compartilhar os dados com vocês. E no final, a ideia é deixar uma pulga atrás da orelha, compartilhando aí alguns exemplos de jovens talentos que estão utilizando IA na prática para gerar ali resultado para as organizações. Por favor, fiquem à vontade. Se quiserem mandar mensagem a qualquer momento, podem mandar. Eu vou aqui, estou com uma produção aqui por trás ajudando, mas eu também vou ficar atento aqui no chat para a gente bater as dúvidas que surgirem. Boa, vamos lá. Então, vamos começar dando motivo para as nossas conversas. Por que conversar por conversar? Não faz muito sentido. Então, tem vários motivos que fazem com que essa conversa seja necessária. O primeiro de mundo, foi, acho que todo mundo aqui está, né, percebendo isso, que tem muita coisa mudando. A gente tem alguns estudos aí, tanto do Fórum Econômico Mundial quanto do Harry Borderless, que diz que a gente tem aí um gap global de mais de 400 milhões de posições, ou seja, posições que existem e não estão sendo preenchidas. E a previsão é que até 2030 a gente tenha mais empregos sendo gerados do que extintos pela inteligência artificial, o que é uma boa notícia, porque está todo mundo falando que a IA vai acabar com o emprego. Mas esses empregos, eles não são empregos como a gente está acostumado. E se a gente dá um zoom no Brasil, isso também já está chegando aqui. A gente já tem quase 10 milhões de posições que foram, que são potencialmente automatizáveis na próxima década, mais de 17 milhões de pessoas que já afirmam que estão utilizando IA, talvez por ansiedade, por medo, mas estão usando IA para aumentar a performance, e 50% das grandes empresas já estão integrando IA dentro dos seus processos. E o trabalho como um todo, ele está mudando muito, está dando resolver um paradoxo. Que de um lado tem e do outro tem um colapso acontecendo. Desde 2020 com o Labs, a queda de quase 35% das contratações de entry level e quase 70% quando a gente olha especificamente. Então, sim,
estão entrando menos jovens talentos no mercado de trabalho. E aqui não é só por entrando menos jovem, a gente está criando um efeito que a gente chama de skipping júnior. Então a gente está basicamente não contratando júnior, a gente está focando em contratar mais gente sênior, a gente está com o mid-level estagnado. Então imaginem que em alguns anos o sênior ele não vai conseguir se movimentar, vai ter para onde, também não vai conseguir, porque o sênior não vai ter se movimentado. E a gente vai ter um grupo de júnior, uma base muito frágil. Então a gente está basicamente transformando o que antes era uma pirâmide de talentos num pentágono de talentos. A base menor, o meio inchado e o topo ainda mais apertado. E esse problema, né, ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, assim, é um problema bastante complexo, porque além de reduzir a quantidade de pessoas entrando no mercado de trabalho, a implementação, né, por inteligência artificial, inclusive lá no SGSW apresentaram um estudo de uma instituição que chama ETS, que diz que 70% das pessoas estão usando inteligência artificial só por usar, sem saber o porquê ou como, a gente está criando uma questão de cognição e de produtividade. Antes você tinha uma pessoa, e eu vou pegar especificamente tecnologia, que tinha que ter um raciocínio muito apurado, escrever código manual, corrigir erro, debugar, entender o porquê. Zero profissional, zero conhecimento. Não ter júnior entrando, assumir outras posições, mid-level e o sênior pode, muito em breve, ter uma questão de falta de capacidade, porque a gente está, de fato, passando para a inteligência artificial. Então, aqui a gente está falando de uma dupla lacuna. A lacuna de transição, porque os cargos de mid-level, a gente vai interromper a transição de um júnior para mid-level, então o caminho para a senioridade está bloqueada, porque se o mid-level não sobe, o júnior não sobe, fica preso aqui embaixo, e também a lacuna de entrada, porque de fato a gente está reduzindo a quantidade de posições ali de cargos júnior. Então a gente vai ter um resultado onde os sêniors, os poucos que existem, eles vão carregados, porque a produtividade vai aumentar muito. Então, imagina que o mid-level vai produzir muito com IA, o sênior, que teoricamente é a pessoa capaz de verificar o que está sendo produzido, vai ficar atolado. O mid-level, ele não vai conseguir avançar, porque o sênior, ele tem conhecimentos muito específicos. Ele vai ficar ali, então ele vai ficar estagnado. E o pouco vai avançar. E ela é uma crise que, né, a gente não tem como negar. Então, a gente tem hoje quase 30% de empregos que são com alto potencial de extinção. A gente está colocando justamente nesse gráfico aqui embaixo, onde a gente facilmente automatizadas e pouco importantes. Claro que essas posições elas tendem a ser substituídas, enquanto a gente deveria incluir e desenvolver jovens na área superior desse gráfico, fazendo atividades importantes e com menos chances de automação, justamente para que a gente consiga criar uma força de trabalho future-proof. Então, não é que não vai ter trabalho, a gente já tem estudos, tem 400 milhões de posições não ocupadas. Vai ter trabalho, mas não vai ter trabalho para as pessoas nas posições que a gente está colocando esses jovens talentos. Isso, de fato, vai se extinguir. Então, não é que a gente não tem que contratar jovens talentos. A gente tem, só que a gente tem que contratar, alocar e, obviamente, tem um grupinho de jovens talentos que vão fazer isso por conta própria. E esse grupinho, ele vai receber um prêmio que a gente está chamando, né, a gente, ótimo, né? Mas que tem estudos que estão chamando de prêmio AI Ready. Então, pessoas com capacidade de trabalhar com 6%, quase 60% mais do que os outros jovens que não têm essa capacidade. Então, quem são as pessoas que vão dar conta de estudar inteligência, que vão se virar, que vão talvez acessar em casa dinheiro para pagar um curso, ou que vão ter acesso a uma faculdade que treina elas em inteligência artificial. E a gente sabe quem são essas pessoas. Essas pessoas têm acesso. E a gente vai criar mais uma vez no mercado uma barreira de acesso, uma barreira que privilegia quem já tem privilégio, que dá mais dinheiro para quem já tem dinheiro, que inclui quem já tem oportunidade. Então a gente no final, se a gente não se atentar,
a gente vai criar uma barreira de acesso, vai reforçar uma desigualdade estrutural que já existe e a gente vai criar, né, um risco social onde a gente vai deixar na periferia quem já está na periferia. A gente fez um movimento nos últimos anos de tentar, a gente está de novo, não que a gente tenha resolvido, está longe de resolver, mas a gente está de novo perto de dar mais um salto para trás no pouco avanço que a gente teve. Beleza, Matheus. Gente, tem um monte de dado aqui, tá? Não vou passar no detalhe, depois a gente aprofunda. Eu tô dando um gostinho para depois vocês participarem do próximo webinar. Mas por que que isso importa aqui? Eu tenho uma agenda enorme, tem um milhão de coisas para resolver. Por que que eu deveria priorizar isso? Porque se você não resolver, você está criando risco para o seu negócio. Eu vou resumir assim, né? Então, a gente tem já esse estudo especificamente do Departamento do Estado, né, de Illinois, que é um risco muito, muito nítido para o negócio. Não vai ter sênior suficiente para sustentar o crescimento. E a única solução é, de fato, a gente criar essa capacidade internamente. Quando você reduz a entrada de gente júnior, você está reduzindo, inclusive, a capacidade de oxigenação de trazer para o seu time pessoas que podem cutucar e que podem gerar movimentos interessantes. E mais do que isso, você está deixando de contratar, entre aspas, barato. Porque é, de fato, mais barato contratar e formar do que contratar gente super sênior. Então, a gente tem aqui um potencial de ROI muito, muito, muito grande. A gente tem um potencial de gerar não só uma economia, mas um retorno mesmo do investimento muito grande ao investir de fato em jovens talentos, seja num programa de jovem aprendiz, de estágio ou de trainee, com vantagens vantagem desde aumentar de fato, se a gente fizer isso com a gente impactar o negócio, as nossas tá, o quanto que a gente tem para lidar com esse. Ufa, um ganho de produção que eu tenho mais devagar. Eu falei rápido e já cheguei onde eu tinha que chegar. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouco mais devagar. Mas fica aqui só o gostinho para, de fato, vocês saberem que tem muito. Sim, eu, inclusive, do South By, semana eu coloquei o do pessoal, o Slack, porque a cabeça está borbulhando, assim, de fato, com um mix de sentimentos. Tem muita. Não. Negacionistas da inteligência artificial, tá? Não, não vamos assumir essa posição. Tem muita coisa legal, vai dar para fazer muita coisa incrível, vai dar para gerar muito impacto, muito resultado, mas ao mesmo tempo a gente, como área de gente, tem que estar muito atento para de fato fazer isso. E depois eu compartilho mais detalhes, mas a gente compartilha o material, tem todas as fontes, todos os relatórios para vocês quiserem aprofundar, quiserem consumir e, obviamente, quiserem depois me mandar uma mensagem para a gente trocar mais, vai ser um super prazer. Esse ano é que nem tudo está. Existem várias alternativas, né? Então a gente está, de fato, com vários cases legais acontecendo. E isso não é, né, mundo dos sonhos, assim. A gente, na última década, sem, né, recortando esses anos que a gente teve uma queda, a gente teve um aumento de quase 100% do investimento em jovens talentos. E aí não estamos falando só do Brasil, né? Pô, no Brasil a gente vai falar de dois cases muito, muito legais daqui a pouco, mas a gente tem cases globais. Amazon, Google, Microsoft, com programas de formação internos muito robustos. Meta com o objetivo de treinar 95 milhões de pessoas até 2035. IBM divulgou há 2 semanas atrás que vai triplicar a contratação de pessoas de nível de entrada dentro do time de vendas, por exemplo. Não é um tema passageiro, é um tema muito relevante que vai ajudar a gente a responder várias das questões sobre o que está acontecendo e como a gente lida com tudo que está acontecendo. Então, não é só catástrofe, é tenso. Tá todo mundo ansioso? Tá todo mundo ansioso. Alguém sabe o que vai acontecer exatamente? Ninguém sabe o que vai acontecer exatamente. Mas tem como a gente lidar com isso. A gente já lidou com muita coisa como RH. A gente já resolveu muita coisa como RH. Então tem como a gente lidar de fato, mas o primeiro passo é a gente ter consciência. A primeira etapa é a gente ter consciência e a gente se inspirar em cases que estão acontecendo, né? Cases que estão aí circulando e que estão já de fato gerando resultado. E é por isso que nós queremos. A gente precisa dar
estão acontecendo e para os cases que estão já gerando impacto, né? Acho que a gente fala muito sobre as dores, a gente fala muito sobre os problemas, e acho que é importante a gente ter essa consciência, mas a gente também precisa falar um pouco sobre as possíveis soluções, né? O que que de fato o que que de fato as empresas já estão fazendo. E aí, para isso, eu vou trazer de volta aqui, aí acho que a produção já colocou perguntas. Estão prontos? Podemos começar? Bom, querem fazer perguntas aí, podem mandar no chat também, tá? Mas acho que, antes de tudo, a gente entender um pouco o que que é o programa e o que que não é o programa. Então, se vocês puderem dar um contexto, pô, quem que não ouviu falar, ainda não sabe o que que é o programa, tanto do iFood quanto da CIT, se vocês puderem resumir, o programa é isso e não é isso, só para a gente introduzir, acho que pode ser legal. Boa. Começando por aqui, primeiro, muito empolgada com esses dados, Matheus. Obrigada por compartilhar. Eu e a Beatriz Baraldi, que é a minha par aqui, responsável pelos nossos programas, já estamos aqui com muito aprendizado para construir nossas estratégias de programas. Então, obrigada pela troca e pelo Imagina, espaço. E aí, prazer. começando pelo que é o programa, né? Então, o que que é o programa de estágio Gen AI do iFood? É um programa que é focado em capacitar e formar os profissionais que vão construir o iFood com IA. Essas também, o iFood tem muito esse tom, como a gente traz pessoas pro Brasil, resolver problemas aqui no Brasil. E o que não é esse programa? Não é um programa teórico. Puxa, vamos ter pessoas estagiárias trabalhando com AI dentro do iFood especificamente. Não é na teoria, é como traz o real impacto para dentro dos nossos produtos e construções, com um olhar muito forte em AI, então um olhar muito especialista. Então, um breve resumo aqui. Vicky, conta um pouco aí do seu lado. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que para a Seide sempre foi muito importante essa questão de trabalhar com jovens, né? Assim, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. A empresa acredita muito que é, de fato, aquilo que alimenta os anos seguintes. A CT tem pessoas com 30 anos de casa, né? A CT tem 30 anos, a gente tem pessoas com 30 anos de casa. Então, as pessoas elas fazem carreira aqui, né? Então, a gente sempre rodou programa de estágio, mas teve um tempo atrás que a gente falou, 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, que a gente falou, bom, os moldes do programa que a gente roda hoje já não servem para os desafios que a gente tem com inteligência artificial e tudo mais. Então, acho que essa nova edição, né, de AI especificamente, é de fato uma ponte para garantir os próximos anos da seita, e não mais só os próximos anos, mas para garantir até o futuro. Uhum. Então a gente precisa. A gente já está na segunda edição, né? E a gente tem colhido resultados extremamente assustadores positivamente, com a entrada desses jovens numa outra perspectiva, num outro viés, num outro paradigma. Então, acho que a gente tinha uma ambição que foi completamente mudada, não só da idade concretizada. O que, que não é, né, esse programa de estágio? Acho que não é só uma entrada, a gente não está só simplesmente trazendo gente nova, a gente está trazendo gente diferente. Né? A gente comenta que a gente está trazendo gente nativa de IA, né? Então não é, a gente não olha mais inteligência artificial, mas a gente olha inteligência artificial, cultura, tanto. Então não é vamos colocar mais gente júnior na base da pirâmide, aceite a futuro com esse novo tempero que a gente tá vivenciando. Boa, maravilha, gente. Depois tem
vários detalhes para a gente aprofundar, mas eu queria que a gente voltasse para o motivo, assim. Teve algum momento, alguma virada, que discussão, que conversa, que plano interno fez vocês pensarem, putz, a gente precisa fazer isso agora, assim. O programa de estágio, obviamente, vocês já tinham, mas especificamente olhando para IA, de onde que veio esse estímulo? Boa, vou puxar aqui, ô, Sara. A gente foi muito provocado pelo CEO, né? Acho que esses grandes. A gente tem alguns projetos bem caros, né, para C&T, numa perspectiva de cultura, de relevância e tudo mais. E esse foi um dos projetos que o próprio César falou, gente, a gente precisa. A gente roda há mais de 15 anos o programa de estágio, a gente tem vice-presidentes que entraram pelo nosso programa de estágio, então é um projeto, um processo muito caro, mas a gente foi muito puxado pelo César e falou, gente, a gente precisa mudar completamente, porque a forma que as pessoas estão aprendendo, a forma que as pessoas estão trabalhando, a forma que as pessoas estão se relacionando mudou completamente, né? Então, acho que a gente recebeu essa missão. É, de, acho que você listou nas né, curso financeiro, tem uma questão de inovação, mas acho que principalmente algo que é muito, acho que a CT e o iFood também são empresas muito vanguardistas, né? Então, estão no ápice da inovação, mas sobretudo para manter uma relevância. Então, acho que o entrada, ele mexe diretamente no DNA, aquilo que a CIT constrói e pretende construir para o futuro. Muito feliz Bom, da sua fala, Vicky, como a iFood tem menos tempo de CT, a gente se inspira muito em ouvir que pessoas que entraram pelo programa de estágio são VPs, CEOs e afins. É nesse lugar que a gente quer muito chegar, então me inspira muito sua fala. Mas contando aqui do lado do iFood, se vocês acompanharem a narrativa do nosso CEO, CHRO e todas as pessoas que estão no nosso board, que food lovers mesmo no dia a dia, a gente tem muito AI no DNA. É impulsionado com a gente, com Food Lovers. Então, a gente tem mais de 8 mil Food Lovers e a gente teve uma missão no último ano que cada Food Lover criasse o seu próprio agente de AI e que esse agente fosse utilizado. Não era só fazer a criação, era fazer o uso. Então, o timing foi perfeito, assim, a gente com um tema de AI muito acelerado aqui dentro, muito dentro da estratégia da cultura com DNA de inovação muito forte. E aí entra a necessidade de contratação de cada vez mais profissionais de AI. Então, como a gente se antecipa e acelera o desenvolvimento real dessas pessoas, né? Então, o momento ele foi perfeito, assim, casou com já o que a gente tem de estruturação de uma futura AI-driven, com escassez de profissionais de AI, o mercado se movimentando, então a gente, quando estava construindo o GenAI, a gente viu o Magalu montando, e aí veio várias bolsas de estudo para pessoas focadas em AI, tipo, vamos com tudo. Então, depois a gente aprofunda, mas a gente colocou é um tema muito longo. e essa conexão. Desculpa, Sara. Eu não ia falar que essa conexão com a estratégia e esse mandato, né? Acho que é algo muito, muito importante. Mostra, inclusive, a né, da liderança, de queremos criar uma cultura de IA, e isso não passa só por colocar IA no produto ou por liberar uma OpenAI ou um Claude da vida para todo mundo, né? Isso passa, inclusive, pela nossa talentos, né? Essa tradução ela é muito, muito forte. Mas eu imagino que não tenha sido tão simples, né? A gente simplificou bastante. Vocês tiveram alguma barreira, alguma dificuldade, assim, para desenhar e tirar esse programa do papel, mesmo tendo esse apoio, tendo esse incentivo da liderança? Eu acho que vou tentar começar aqui.
Eu acho que a dificuldade, e aí não só falando de programa de entrada, mas também muito do que a gente tem vivido agora, a gente não tem tanta referência para frente, né? Assim, então, sem puxar a sardinha, mas que a Kipon, né? Empresas que estão, de fato, muito preocupadas para entender, se antecipar um pouco em relação ao futuro, e que eu, pessoalmente, acabo bebendo um pouco ali de conhecimento e tudo mais, mas acho que o mais complexo é, tá, que a gente vai ensinar nesse programa, né? Acho que assim, aqui na CIT a gente separou em dois grandes desafios o programa de estágio. Como que a gente vai contratar o perfil ideal e como que a gente vai formar essas pessoas. E esses dois desafios estavam muito conectados, porque a gente sabia que a gente tinha que subir a barra do nosso bootcamp. A gente tem um bootcamp de 2 meses, a gente faz a contratação e depois de 2 meses com a mão na massa, né? O que a gente chama de on-the-job training, resolvendo um problema real mas que é 100% estruturado internamente, pelas pessoas e tudo mais. E a gente sabia que a gente tinha que trazer um perfil muito para conseguir fazer dar certo e sim ter uma boa absorção do bootcamp. Só que aí, beleza, já tem um, né? Acho que a Sara pode muito melhor perfil, né? Pô, quem são essas pessoas que de fato não são pessoas que estão curiosas, depois tá, ensina. Antes te ensinava a linguagem, as pessoas podem codar, e o para efeitos que é nada. Então, o mais difícil foi esse perfil, boa base as pessoas, né? Então, o que as pessoas deveriam estar nos conhecimentos para que elas pudessem um negócio já jogando, prontas. Então, acho que essa primeira concepção, justamente por não ter grandes referências, foi o que mais gerou ali inquietação nos primeiros momentos. Legal, legal. Sara, é por aí. Boa, olha, bem interessantes esses pontos que você puxou, Vicky. Nosso desafio, assim, na construção foi pensar em uma agenda de um processo muito especialista e que as pessoas tivessem contato com pessoas muito relevantes dentro do LA Food durante a jornada, sendo que essas pessoas estavam com um roadmap muito grande de entregas de AI. Então, quem conduz o programa aqui, que eu vi que tem bastante gente, sabe que o desafio de conciliação de agenda, ele é grande. Mas na construção, a gente não enfrentou tantas barreiras, porque nosso VP de AI, ele tinha muito claro os perfis que ele queria trazer para cá. Então, o trabalho foi como que a gente constrói essa estratégia de um programa que tem que rodar rápido para a gente trazer essas pessoas. A gente divulgou em novembro, elas começaram em fevereiro, então um processo um tanto acelerado, fazendo um aprofundamento muito intenso. Mas como as pessoas estavam muito compradas nessa construção, a gente não teve barreiras que travaram a entrega, tá? Então, a construção foi bastante fluida. O maior desafio foi o desafio que a gente enfrenta em qualquer programa, é conciliar a agenda de muita gente para trazer essa galera. Boa, boa, legal. E olhando, assim, é isso, né? Acho que o Vic trouxe um programa, ele não pode só trazer, ele precisa de fato desenvolver, ter ali um acompanhamento. Como que vocês têm feito? Acho que o Vic trouxe que essa é uma dificuldade, não sei se você já tem a resposta, mas como que vocês têm feito? Se puder, a gente gosta de ir bastante para a prática, assim, para receber, acompanhar, gerir, desenvolver essas pessoas para que de fato elas estejam em outro nível no final do programa e consigam crescer. O que vocês Boa. puderem, obviamente, compartilhar, não precisa abrir todos os segredos. Então, perfeito. Vamos lá. Primeiro que a gente
seguindo até o que o Vic trouxe, a gente não queria ir para o onboarding tradicional. A gente sabe que esses perfis vão lidar com ferramentas, projetos e entregas que não seguem o que é o padrão ali de uma pessoa que era estagiária de tecnologia no geral. Então, a gente teve um cuidado muito grande com o nosso time de People Development de pensar numa estratégia que não fosse óbvia. Então, de começo de conversa, foi muito especial que a gente trouxe todas as pessoas estagiárias que estão pelo Brasil todo para o nosso escritório presencialmente. E essas pessoas tiveram contato com o nosso board, com o Diego, com que é o nosso CEO, o Bosa, nosso CHRO, a Luana Zemela, que é do nosso C-Level relacionado a práticas ali de diversidade e sustentabilidade. Então, como a gente pensou assim, a gente está trazendo um perfil que é extremamente disputado dentro do mercado e como a gente faz essa jornada ser muito especial aqui dentro. Então, a gente começou com esse onboarding muito focado em cultura inicialmente, e depois a gente foi para a parte técnica aqui. Gente, apresentar a ferramental acaba sendo burocrático, né? Conhecer ali com profundidade, mas a gente apresentou todo o nosso lake ali de dados, de ferramentas. E o que a gente colocou de onboarding é conexão e mentoria com projetos reais. Aqui do iFood que eu vi que trouxe também ali, que foi o caso da CIT. A gente está completando o primeiro, segundo mês aqui das pessoas estagiárias, e o feedback que eu tenho recebido é de uma velocidade muito prática de aprender o que é iFood, o que é o negócio, o que é tecnologia aqui. Então, um onboarding muito profundo, muito próximo do problema real, e essas pessoas já estão contribuindo com os problemas reais que a gente tem aqui. Legal, gente, passei sem querer aqui. Só para avisar, vocês Olha, viram aí aparecer aqui em cima um aviso de Claude começou a depurar. Eu uso AI, obviamente, né? E o Claude é meu agente, que ele tá trabalhando em algumas coisas enquanto eu tô aqui, tá? Então podem ignorar. Mas vai lá, Vic, pode puxar por aí. Boa. Eu acho que a Sara já trouxe muito bem trazido, mas eu acho que a gente bem parece, a gente se assemelha muito com o iFood nesse sentido, né? Então, acho que a agenda cultural ela é muito importante. Tem um papo com o CEO, com alguns vice-presidentes, com algumas pessoas, independente da hierarquia, né? Mas que são ou foram importantes para a CIT. O nosso programa de estágio ele é híbrido, mas a gente separa algumas vagas específicas para serem presencial, né? Então, acho que essa agenda cultural ela é muito importante. E depois a gente separa a primeira semana um pouco para conhecer as pessoas, conhecer como funciona, passar por alguns treinamentos obrigatórios. E depois as pessoas elas já vão direto para a mão na massa, né? Então, ali a gente conta com alguns papéis super importantes de pessoas tutoras, né? E é muito interessante porque o Next Gen como um todo, que é o programa de estágio, ele é algo tão cultural da CIT que as pessoas elas gostam de participar. Então a gente trouxe na última leva 500 pessoas, né? Então a gente trouxe 450 para Brasil e 50 para Colômbia. E a gente contou com mais ou menos umas 200 pessoas tutoras. E a gente teve que filtrar. A CIT também tem mais de 8.000 pessoas, e a gente teve que fazer um crivo, porque mais gente queria participar do que a gente precisava, né? Então, mas a gente conta com essas pessoas. Isso é muito importante, porque essas pessoas já trabalham em projetos, né, com clientes ali da CIT e já vai trazendo como funcionam os ritos, o que a CIT persegue, né? Enfim, então você também já vai aculturando nesses 2 meses que elas, na teoria, estão apartadas, né? Estão resolvendo um problema real de negócio ali, mas não necessariamente no contexto que elas vão trabalhar. E aí ali, né, o Matheus falou que gosta de praticidade, a gente divide em sprints, vai quebrando ali, a gente tem todo um cronograma de o que vai ser entregado por cada sprint, muito pensando o que as pessoas precisam aprender e o que elas precisam entregar lá no final. E aí depois tem uma apresentação, enfim, acho que. Mas é uma mistura de agenda cultural e também mais hard skills, né? E tudo mais.
Bom, e acho que aqui tem um ponto importante que vale destacar, gente, dois, né? Eu dei uma olhada aqui nas pessoas presentes e a gente tem tanto pessoas de empresas que são nativas digitais, quanto empresas do mercado de saúde, cuidado, mais indústria. E aqui a gente está com duas empresas que são nativas digitais e que estão puxando isso, mas quando a gente fala de um programa que vai, de alguma maneira, desenvolver pessoas em inteligência artificial, a gente precisa também, né, traduzir isso para todas as indústrias, né? A IA não vai, obviamente vocês sabem disso, impactar só empresas de tecnologia, né? Pelo contrário. Então acho que, pô, mas meu time de tecnologia IA ele é muito pequeno e ele fica lá em outro país. Tá, mas o que dá para a gente fazer aqui para, inclusive, usar essas pessoas que chegam como um empurrão, né? Acho que tem empresas, depois eu compartilho com vocês, que estão, né, utilizando os programas de entrada em IA para quase criar um sistema de um hacker interno, né? Que ele vai entrar ali naquela área e ele vai ajudar a acelerar a adoção de inteligência artificial, vai ajudar a criar cases. Obviamente, não muda, né, tudo, porque tudo depende de muita estrutura, mas vai criando alguns estímulos. Então, acho que esse é um primeiro ponto que vale destacar. E um ponto, né, tanto que o Vic e a Sara trouxeram, é menos sobre a agenda de treinamento, né? E o que a gente vai treinar, como que a gente vai treinar, vai ter uma palestra, e mais sobre criar uma capacidade de aprendizado, né? Porque hoje é IA, daqui a pouco vai ser IA com alguma outra coisa, daqui a pouco vai ser uma outra terceira coisa, então acho que a gente precisa sempre tomar cuidado, né? De, vou treinar em tal coisa. Essa tal coisa daqui a pouco já deixou de existir, né? A gente teve, todo mundo aqui de RH em 2023, 2024, todo mundo deu e teve treinamento em engenharia de prompt. E parecia que isso era a resposta, né? Vamos usar IA, todo mundo tem que saber escrever um prompt para o chat GPT. Cara, já foi, esse negócio ó, já está ultrapassado. Então é de fato sobre criar capacidade de aprendizado. Boa, recebi uma dúvida aqui, gente, acho que a anônima mandou no meu WhatsApp, mas a pergunta é, a gente falou de dificuldade, né? Mas a pessoa queria falar, o que vocês fariam diferente, assim, pensando na próxima edição, que vocês fariam de uma outra forma? E que vocês fariam exatamente do mesmo jeito? Porque vocês acham que pô, foi super acertado. Boa. Eu acho que como a gente está, a sua última fala, acho que ela é bem verdadeira, a gente não sabe exatamente o que ensinar. Tem, obviamente, né, conhecimentos muito básicos de rede neural, né, enfim, o que é uma LLM, coisas muito básicas para as pessoas conseguirem navegar. Mas a gente sabe que a gente precisa ensinar as pessoas a serem bons pilotos, né? Aqui na CIT a gente chama de AI First Developer, que são pessoas com senso crítico e tudo mais. Então, acho que a gente tem refinado um pouco sobre esse conjunto de conhecimentos básicos para desenvolver esses mecanismos de reflexão e tudo mais, mas eu tenho ficado bastante reflexivo sobre a forma. Até, né, comentei, o último bootcamp que a gente rodou foi muito no formato de agile e tudo mais, e a sensação que eu tenho é que o agile não vai funcionar mais nesse novo mundo. Né? Isso é tudo muito rápido. A gente está falando de um outro ciclo de desenvolvimento com uma velocidade que, cara, não sei se o ágil vai dar conta. Então, acho que talvez eu fizesse isso diferente, pensasse num outro jeito, porque é quase como se a gente está formando as pessoas para trabalhar com IA, ainda operando num modelo antigo. Né? Então, acho que tem uma disrupção aí mais interessante que precisa acontecer, que eu acho que a gente está se preparando para isso. Então, acho que eu faria isso diferente e eu repetiria, acho que o envolvimento do programa, o que está acontecendo, quem são as pessoas que vão entrar, é, é, o programa em si com a empresa. Então, manter esse nível de engajamento alto, porque eu acho que ele faz muito sentido na hora que você vai receber essas pessoas. Isso gera, você estava comentando, né, de nós somos empresas nativas, digitais nativas e tudo mais, mas é, construiu-se um clima diferente quando a gente fez toda uma propaganda, né? AI First Developer, a gente vai trazer gente muito diferente, não sei o quê. Quando você coloca essas pessoas diferentes, gera nossa, meu Deus, né? São estagiários, mas são super estagiários
E isso fomentou uma cultura de, cara, deixa eu aprender com essas pessoas, deixa eu aprender para conseguir trocar com essas pessoas. Então, eu acho que o envolvimento do programa com a empresa é um negócio que é muito chave de sucesso, assim, pra gente. Boa, Nossa, muito bom. super legal. Quer falar, Nath? Desculpa. Não, vai lá, Boa. você. Um ponto que você falou, Vicky, e que reflete muito no ponto que eu já ia trazer, é que a agilidade é a máxima quando a gente fala desse público de jovens talentos. E a gente falhou um pouco nos tempos de retorno, né? Então, assim, se no programa passado a gente colocasse tempo de retorno, seria ok. Mas a galera tá muito antenada, falando ali no Reddit, pesquisando quem já recebeu o retorno do iFood. Então, tava muito antenado ali. Gente, a gente tem que correr para dar feedbacks, porque já tem um movimento querendo feedback. Então, eu acredito que, de questão estruturante, esse foi um ponto que a gente tem muita oportunidade para desenvolver. E o que facilitou no sucesso do programa foi criar relacionamento prévio, ter uma estratégia de employer branding que já puxasse o tema de AI para dentro do iFood. Então, o AI, iFood já estava nos eventos universitários, já estava falando, puxa, olha, vamos falar sobre AI e o que vocês estão desenvolvendo dentro das faculdades, cursos técnicos e afins, o que estão aprendendo por fora. E aí, é até legal de contar alguns cases que aconteceram aqui. A gente foi para alguns eventos com o nosso VP de AI e outras pessoas aqui das nossas diretorias e afins ali do time de Machine Learning e AI. E as pessoas nos eventos falavam, puxa, eu quero muito trabalhar no iFood, estou aqui com o meu projeto de AI, quase foi uma pré-entrevista, assim, a gente nem estava com o programa aberto. Teve uma ativação em um dos eventos que a gente chamou as pessoas para jantar com o VP, e tinham pessoas estagiárias. E olha que legal a narrativa, a gente não estava com o programa divulgado. A gente criou esse relacionamento e essas pessoas estão no iFood hoje, né? Então, para a gente, o que facilitou e que é o indicador de sucesso é uma constância na relação sobre o tema. Então, a gente está nas universidades, está nas escolas, falando iFood é uma empresa que valoriza jovens talentos e valoriza muito AI. Então, isso ajudou bastante a gente. Boa, muito bem, gente. Várias coisas, acho que tem muito para a gente aprofundar e acho que para a gente fechar, se alguém tiver dúvidas e quiser me enviar, pode enviar anônimo, enviar no WhatsApp ou aqui no chat. Mas eu queria que vocês trouxessem um pouco de que tipo de papel. Primeiro, qual o impacto que vocês já conseguem medir, né? Então, o que que vocês já têm de resultado ou de indício de resultado e para onde vocês acham que isso vai? Assim, qual o papel que essas pessoas vão assumir nos próximos anos dentro da empresa? Então, resultado até agora e vamos projetar um Boa. pouco o futuro, Boa. Eu vou responder em verso, tá bom? e até conectando com a sua primeira fala lá do começo do webinar, né? De essa problemática de júnior, pleno, sênior, o que que vai ser. Eu acho que a forma, e aí é uma reflexão minha, né? Assim, tô pensando aqui com vocês, mas o que eu tenho visto é que o que a gente espera do júnior, o que a gente espera do pleno, o que a gente espera do sênior, vai mudar drasticamente. E aí, talvez, com o que a gente esperava do júnior, ele não vai existir mais mesmo. Porque agora a gente vai olhar a performance das pessoas associada à performance de agentes. Falando, né, do meu contexto, o contexto da CIT, e aí, imagino o contexto do iFood também. Mas é uma outra performance, é quase como a performance do Viki associada a mais não sei quantos agentes, não sei quantas aplicações de IA. Então, é uma outra capacidade de entrega e que eu acho que a gente vai precisar se debruçar em construir novos paradigmas. Então, o que a gente espera, assim, eu acho que é, de fato, conseguir compreender esse novo potencial de entrega que é completamente diferente daquilo que a gente espera. Indo conectando com a sua primeira pergunta, quais são os resultados agora, acho que isso alimenta bastante o que eu acabei de trazer para vocês, que é assim, a gente tem acompanhado muito de perto, até para entender, né, o quanto que
essa nova pessoa estagiária de fato está esse investimento de IA de fato gera o retorno, qual que é o retorno real, e a gente tem percebido uma performance muito diferenciada. E até quando a gente compara a performance do júnior anterior, né, do nosso júnior que não passou pelo bootcamp, né, que enfim, teve um outro processo de aprendizado, é bem discrepante, assim. Então, a gente já vê uma aceleração, não só em termos de produtividade, mas geração de valor, de comportamento técnico, até dessa questão do desenvolvimento, do jeito de pensar, muito diferente. E que, de fato, vai trazer para a gente uma dificuldade de comparar os perfis, né? E aí gera um outro desafio para a empresa que é como que eu treino as pessoas que não passaram por essa entrada e garanto que a gente comece a falar a mesma língua. Então acho que é um pouco disso. Boa. Eu fiz um pré-work, eu chamei a pessoa de business partner que cuida desses talentos. Eu falei assim, tá, me conta em um tweet o que essas pessoas já estão colaborando. E ela trouxe dois pontos muito relevantes, que é o que eu já trouxe, que é a entrada e o onboard muito rápido, de entender muito rápido o problema, entender muito rápido o que é o ambiente corporativo dentro do iFood. O outro ponto que ela me trouxe é que eles estão acompanhando as equipes técnicas, trazendo inovação, assim. Então, pensa, são pessoas que estão na ponta da inovação, estudando, se especializando no tema. Nossos engenheiros e nosso time aqui também está se especializando no tema. Então, como se contribuem, como ajudam, como vão para esse lugar de inovação? Então, feedback eu fiquei muito feliz, assim, puxou o impacto de ver o trabalho de uma pessoa mais sênior e já tem muita oportunidade aqui com AI. Então, é um lugar bem bacana, assim. Não temos um resultado tangível ainda, tá, Mati? É mais um lugar de comportamento, Percepção. Legal. percepção e uma imersão na cultura sensacional. Boa. Boa, legal, legal. Recebemos mais perguntas aqui, então vou priorizar as perguntas, a gente deixa a pesquisa e a enquete para depois, se der tempo. A Carol da Stone perguntou onde que esses jovens esses estagiários estão alocados. Eles estão diretamente em estruturas de tech e IA ou eles estão em diferentes áreas, né? Ela falou, entendi que eles têm projetos em diferentes áreas, mas ela ficou com a dúvida de onde que eles estão alocados. Boa. Eu vou aproveitar que eu não fechei meu microfone e já vou responder. É, legal sua pergunta, Carol. Aqui a gente tem pessoas que estão alocadas dentro do chapter de engenharia de AI, então, olhando para como fazem evolução dos nossos mecanismos de machine learning aqui. E temos pessoas que estão em squad de produto também, de engenharia, contribuindo diretamente para os produtos que a gente tem aqui. Então, vou dar um exemplo. A gente tem o Ailo, inclusive saiu uma divulgação super legal hoje sobre o nosso modelo interno, que a gente criou uma AI proprietária, que é o nosso Large Commerce Model, que a gente teve já mais de 12 milhões de pedidos com o LCM. E a Ailo é um desses produtos. E a pessoa estagiária está atuando direto com a Ailo. E é legal contar que, historicamente, a construção do Ailo foi feita também por uma pessoa estagiária foi retirado, comissão normativa super legal. Mas é isso. Então, a gente tem a área de profundidade técnica mesmo, e tem conexão com os produtos também. Quiser aprofundar depois, Carol, super à disposição. Muito bom. Boa. Aqui a gente tem estagiário em todos os lugares, todos os contextos, não necessariamente em projetos específicos de IA, porque a gente entende que é uma capability, né? Assim, não necessariamente a pessoa ela está num contexto, sei lá, num cliente que está ainda receoso com confidencialidade, com dados e tudo mais, mas ela está ali provocando, ela está estimulando. Então a gente pulverizou na CT inteira, inclusive Enterprise, nas áreas de apoio, porque a gente acredita que de fato esses perfis vão impulsionar a CT para um lugar mais disruptivo e tudo mais. Boa. Temos uma outra da Elis. Elis, eu vou
pedir para a gente gravar a sua resposta, porque eu preciso dar alguns. Ah, não, falaram aqui que dá tempo. E aí, Vi, que acho que você pode começar nessa, que é eles pediram para entender um pouco do processo seletivo e as etapas de avaliação. Para um público tão peculiar, né? Então, como identificar essa capacidade de aprendizado, senso crítico e agilidade? Perfeito. Bom, então a gente tem algumas etapas, né? A gente faz uma avaliação de cultura, que a gente avalia teamwork, foco em métrica, resultado, inovação. Então tem todo um aspecto cultural que está na mesa. A gente faz um teste de inglês, a CIT é global. A gente tem projetos internacionais, então não é um critério que exclui eliminatório, mas é um critério super importante para a gente alocar as pessoas depois. Depois desse teste de cultura, esse teste de inglês, a gente faz um teste técnico. Aí aqui a gente bem rigoroso, né? Assim, então, justamente para a gente trazer pessoas que vão dar conta de acompanhar depois o bootcamp. Mas o que a gente olha? Lógica de programação, boas práticas de código, até um pouco, a gente começa a coletar um pouco de. A gente não espera que as pessoas já saibam trabalhar com IA e tudo mais, porque a gente vai ensinar isso, mas a gente já começa a entender o que essa pessoa já tem de conteúdo até para a gente adaptar lá no Bootcamp. E no final a gente faz um teste, aí a gente tem grupos tanto presencial quanto remoto, que a gente faz um dia todo, tipo um hackathon, que é um teste de grupo, né? Aí ali a gente olha, de novo, interação das pessoas com o grupo, teamwork, skills de comunicação, conhecimento de código e até como a pessoa vai começar a olhar para o uso de IA como um todo. E aí todas essas etapas compõem uma nota, e aí a gente faz o ranking com base nessas quatro etapas. Boa. Sara, algo a acrescentar? Super. Aqui, para o processo do GenAI, a gente fez um processo do zero inteiramente estruturado, customizado para os perfis que a gente queria trazer para cá. A gente seguiu por dois perfis, tá? A gente guiou pelo AI Engineer e o AI Builder, né? Então, a gente tinha esses dois perfis aqui para seguir nas contratações. Então, a gente fez as aplicações pela nossa própria página de carreiras, a gente fez uma etapa de AI conversacional com um fornecedor que chama Digai. Essa etapa, ela foi 100% focada em requisitos técnicos, então, contar como as pessoas resolvem problemas reais com AI, porque um ponto que a gente não se prendeu aqui foi formação, data de formação, curso, tecnólogo, licenciatura, bacharelado. A gente foi bem livre sobre isso. A gente se importou mais como que as pessoas se desenvolvem sobre AI e a gente teve ali a AI conversacional ajudando a gente nessa análise. Depois, as pessoas que tiveram melhor desempenho foram para uma etapa de Hacker Rank, mais uma vez editada pelo nosso time aqui de AI, colocando diretamente aos problemas aqui que a gente tem que resolver, com código e afins. E aí a gente foi para uma etapa final, uma etapa desculpa, com um time de Talent Acquisition também, fazendo um filtro ali muito do comportamento ligado a AI, sem pedir certificações, cursos e afins, é mais o apetite por tema, igual o Vicky falou logo no começo, a importância do apetite pelo tema. E aí a gente fez as entrevistas de hiring manager com diretores de AI do iFood, né? Então foi um funil que ele foi muito grande no topo, a gente teve mais de 20 mil candidaturas, mas que a gente afunilou bem. Porque, dando um spoiler aqui, a gente começou com a ideia de 15, 20 vagas, só que a gente conheceu tanta gente foda, desculpa o palavrão, mas a gente conheceu tanta gente incrível que a gente trouxe 31 pessoas. Legal. Então, assim, a nossa estrutura. Muito bom. Gente, deu 4 horas. Preciso agradecer muito Sara e Vicky pelo tempo. A gente, pô, conseguiu 1 hora aí no meio da agenda deles. Então, gente, muito, muito obrigado por terem compartilhado. Sei que vocês têm compromissos, então depois a gente manda feedback para vocês. Peço para as demais pessoas ficarem 2 minutinhos
Por quê? Eu quero primeiro fazer um convite. No dia 9 de abril, a gente vai ter um webinar para falar sobre o que a gente foi lá no South by consumir. O que estão falando no mundo sobre jovens talentos? O que vai, de fato, né, aprofundar nesses dados que eu trouxe aqui. E eu quero também pedir para vocês responderem uma enquete. Então, apareceu aí para vocês responderem duas perguntas. O que vocês acharam do encontro? E qual tema ou case vocês gostariam de aprofundar num próximo encontro, assim, que vocês acham que a gente pode trazer, porque isso ajuda a gente a pensar em possibilidades. Mais uma vez, gente, muito obrigado pelo tempo. Sara, Vicky, muito obrigado por terem reservado a agenda de vocês aí em plena quarta-feira, fim de trimestre. Espero que todo mundo tenha curtido. E a gente continua essa conversa. Espero encontrar vocês aí no encontro do dia 9. Encontrar no encontro ficou ótimo, mas me adicionem também no LinkedIn que a gente troca por lá. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Tchau, tchau.